Vamos lá, pessoal, avançar com a aula de hoje, tá? O assunto de hoje é internet, intranet e extranet. E aí, para a gente iniciar o assunto, né, vamos falar um pouquinho aí da história da internet, né? Como surgiu, né, quais foram seus motivadores, até alguns fatos, não até os dias de hoje, né, mas até talvez um dos fatos mais relevantes aí que nós tivemos, que mudou muito a estrutura e o que viria a acontecer futuramente. Lá em 1957, a Rússia lançou o satélite Sputnik, né? Iniciada aí aquela guerra pelo espaço, né? Principalmente ali entre a Rússia e os Estados Unidos, onde a corrida espacial que determinaria, né, demonstraria quem tem mais poder, né? Seria o poder representado pela capacidade de avançar pelo espaço também, né? E aí no mesmo ano, né, os Estados Unidos criam a ARPA, Advanced Research Project Agency. Os Estados Unidos criou a ARPA em resposta à Rússia ter lançado o satélite Sputnik. Tá? Por isso que ele vem no início. Tá? Talvez tenha parecido, pô, o que o Sputnik tem a ver com. Já que o Sputnik não foi um satélite de internet, o que é que tem a ver? É só pelo fato dele, nessa corrida espacial, os Estados Unidos tinham que reagir de alguma forma, e aí acabaram reagindo, criando a ARPA. Em 1961, houve o desenvolvimento da transmissão de dados por pacote. E por que isso é importante? Porque o dados por pacote, o desenvolvimento dessa tecnologia é o que permite que futuramente seja criado o protocolo TCP, o protocolo TCP e outras tecnologias que vão ser utilizadas na internet. Tá? Coisas que inclusive inspirando coisas que são criadas até recentemente. Em 1969, que aí é onde se considera, né, que é a criação realmente da internet, é, a primeira mensagem é transmitida em rede, tá? E isso é entre universidades dos Estados Unidos, e aí surge a ARPANET. Né? A ARPANET seria essa rede, né, net de rede, a rede da ARPA, que é a estrutura lá que foi criada em 1957. A internet ela surgiu por com intenção bélica, tá? Ela surgiu com intenção militar. Era um caminho, era uma forma de comunicação para o exército norte-americano e foi desenvolvida por universidades norte-americanas, né? Então por isso que a primeira comunicação foi entre elas. Em 1971 é idealizado o e-mail, tá? Não foi criado especificamente em 1971, mas ele foi idealizado. Ele só veio a ser realmente criado em 1972, quando Ray Tomlinson cria a primeira aplicação de envio de e-mails. Então você idealizou o e-mail, viria a ser o e-mail lá em 71, e no ano seguinte ele consegue criar o primeiro aplicativo, tá, o primeiro programa que teria a capacidade de gerenciar esse e-mail, né, de fazer o envio. E aí só em 72 que foi introduzido o arroba, né? Foi incorporado o símbolo do arroba para os e-mails. Em 1973 acontece a primeira conexão intercontinental, tá? Até o momento, até 1973, né? Desde 69, quando é criada, a gente tem aí os 4 anos, até 1973, tudo só aconteceu dentro dos Estados Unidos. Aí, a partir daí, 73 acontece a primeira
conexão intercontinental entre Estados Unidos e Noruega, né? E aí se vê se dá sequência, né, a essa e se consegue se pôr em prática a ideia realmente de uma rede global. Em 1977 acontece a criação do protocolo de transmissão TCP/IP, que vai ser fundamental para a criação da internet, né, da forma que a gente conhece hoje. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse protocolo mais à frente, teremos um slide só para ele. Em 1981, a IBM lança o primeiro personal computer, né, que é o primeiro computador pessoal. Porque até aí computadores eram computadores de grande porte, né, com estruturas grandes. Aí, em 1981 ela lança um computador pessoal que as pessoas podem comprar, tem em casa, né? E isso é o que vai revolucionar, porque antes de 81 computador era coisa de empresa, né? De empresa, nem qualquer empresa. Então a internet que conhecemos hoje nunca existiria se não houvesse os computadores pessoais. Em 1989, aí tem um camarada chamado Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee, ele propõe um sistema World Wide Web, o nosso www. E isso revoluciona a internet. Mais na frente a gente vai falar sobre isso. Eu vou falar para vocês qual a diferença entre a internet e o que nós chamamos de web, né? Que são coisas distintas. E aí o Tim Berners-Lee, ele é considerado o pai da web, né? Tudo que nós fazemos hoje, né? E aí é claro que tem uma evolução, né? Existe graças à conectividade que foi criada lá na ARPA, com a criação da ARPANET, com os e-mails, né? Que e-mail que até a gente considera talvez ainda muito utilizado, mas a gente acaba até considerando um pouco, a gente consegue perceber que o e-mail ele tende a deixar de ser utilizado. O e-mail é o que talvez na minha infância a gente chamaria do telegrama. O telegrama na minha infância era muito utilizado ainda, só que a gente sabia que aquele ia morrer, né? Eu acho que talvez é o que vai acontecer com o e-mail, porque novas estruturas de comunicação aparecem e aí a gente, na comunicação, né, no diálogo a gente utiliza muito pouco, né? E aí a gente vê algumas tecnologias também que já surgem, que talvez venham se não acabar realmente com o e-mail, mas que pelo menos uma grande transformação virá por aí com certeza. E aí a gente dá um salto de 9 anos e acontece o lançamento do Google, né? Existiam ferramentas de busca antes do Google, né? Por exemplo, eu usava muito o KD, né? Que era o do Yahoo. Tínhamos aí alguns concorrentes, mas o Google ele veio, revolucionou, ele cresceu, ele trouxe recursos, né? Muita coisa, muita inovação. A gente deve muito do avanço que existe na internet à empresa Google, né? Não estou falando só do buscador Google, estou falando da empresa Google. Talvez por isso que eu tenha mantido aí essa informação, tá? Esse slide, né? Essa evolução foi montada a partir de vários é, várias timelines, tá? E aí eu achei realmente interessante a manutenção do Google aí nessa posição. Alguns trazem outros elementos, como por exemplo até a criação do Facebook. Mas o Facebook eu entendo, tá, toda a grandeza que é hoje enquanto empresa, mas eu acho que assim, a nível global, a mudança de paradigma que o Google causou não foi
replicado por nenhuma outra empresa, nem pelo Facebook. Porque o Facebook ele vem com uma estrutura, claro que diferenciada, com muita inovação, hoje é uma gigante, mas não trouxe uma mudança tão grande em relação ao que existia no passado, né? E aí eu estou falando inicialmente das redes sociais, eu estou falando para, né, também para as pessoas, que nós tínhamos o Orkut e o MySpace. Talvez a grande diferença, né, toda a grande inovação que o Facebook trouxe foi o saber como monetizar, né, como ganhar dinheiro com as redes sociais, que o Orkut não soube fazer, né? O Orkut que era do Google, né? O Orkut é o sobrenome de um dos engenheiros, de um dos desenvolvedores do Google, e aí a rede social tinha o sobrenome dele, um indiano, salvo engano. Mas aí isso está mais. O que o Facebook traz, eu acho que está mais relacionado com o mundo dos negócios, né, essa mudança, do que efetivamente com o avanço tecnológico. Isso é opinião minha, claro, tá? Pode ser que outras pessoas discordem totalmente do que eu falei, e eu entendo o lado de discordar. Realmente existe uma evolução, mas eu acho que a do Google é mais significativa para o mundo. E aí eu vou passar para vocês alguns conceitos. Eu não conseguirei ser exaustivo, tá? Não conseguirei falar tudo que existe sobre internet, mas eu vou trazer algumas coisas. Principalmente a minha ideia é tentar trazer inicialmente o que é muito básico, tá? O que todos devem saber, e por outro lado também tentar trazer algumas informações que talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Como por exemplo é o backbone. O que é o backbone? Backbone, se a gente for na tradução literal, tá, do que é backbone, é a espinha dorsal, tá? Seria a coluna vertebral. A espinha dorsal é a melhor tradução da internet. E o que é isso? São as conexões que existem entre alguns pontos, tá, estratégicos, que permitem que haja a conexão em rede efetivamente. Tá essa malha aí de conexão, e são os pontos mais rápidos, também são os links mais rápidos de internet. Por quê? Porque quando eu me comunico com alguém nos Estados Unidos, a minha comunicação, independente de qual seja o meio, pelo celular, pelo computador que está conectado no fio, ele em algum momento vai chegar no provedor e vai chegar numa estrutura que vai atravessar via backbone até chegar nos Estados Unidos, né? E vejam aí como é essa linha, né? Como é que é ligada aí a essas espinhas dorsais da. E aí é só, não que sejam só essas, tá? Esses daí alguns exemplos de como acontece nessa comunicação internacional, tá? Entre os países. Mas existe uma estrutura, se vocês pesquisarem backbone na internet, vocês vão ver que dentro dos países, por exemplo, aí o Brasil, que está aparentemente só lá em algumas cidades, né, por exemplo, ali no Brasil a gente consegue identificar claramente Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, e a última ali embaixo não, a princípio não consigo associar. Mas não tem só essas, tá? Se você for olhar o backbone do Brasil, você vai ver que existe uma ramificação enorme dentro do Brasil. O Recife faz parte, tem muita estrutura de backbone também vinculando ao Recife. E aí outra coisa que tem por trás, e aí a nível de curiosidade, são os cabos submarinos, né? A internet é ligada entre os continentes através de cabos submarinos, e é verdade. Existe um cabo que sai, por exemplo, dos Estados Unidos e vai até a Europa. Aí vai até a África. Existem cabos submarinos ligando o Brasil
ao México, aos Estados Unidos, né? Isso existe, essa estrutura é real. E vejam que ela até oscila, tá, em relação a alguma estrutura. Por exemplo, uma estrutura que liga os Estados Unidos à Europa, ela é bem mais robusta do que uma estrutura. Esse último vocês estão vendo aí embaixo, que tem dois trabalhadores, ela é brasileira, e aí ela liga, salvo engano, ela liga o Brasil ao México e o México aos Estados Unidos, né? Ela faz essa ponte aí, tem esses três pontos principais dessa última estrutura, que agora me foge o nome. Por isso que assim, até o cabeamento dele é um pouquinho mais fino. E aí como é que isso acontece, tá? Como é que isso sai? Ele sai dos continentes e vai em navios, como vocês conseguem ver aí na primeira imagem. O navio ele vai andando e à medida que o navio vai andando, ele vai liberando esses cabos. Então, inicialmente, ele já sai com a quantidade de cabo suficiente para ligar os dois continentes, tá? Quantos quilômetros sejam necessários, a quantidade de quilômetros de cabos que ele possui. E isso é claro que pede manutenção, né? A manutenção acontece. E aí embaixo a gente consegue ver um mergulhador dando manutenção em um desses cabos submarinos. Eu já falei para vocês em outras aulas que não existe essa estrutura toda computacional sem uma grande base por trás de hardware, tá? Esses hardwares existem. Na prática o negócio não é 100% glamouroso de computação em nuvem e estruturas de rede Wi-Fi, e por trás sempre tem alguma coisa pesada aí a nível de hardware para poder dar conta de tudo isso. E aí dando sequência, né, como eu tinha falado para vocês, já tinha adiantado que lá na timeline que a gente falaria sobre o protocolo TCP/IP, que é uma das revoluções, tá, que a partir da criação disso vai ser possível mais à frente existir a criação da web. E aí o que é o TCP/IP? É a junção aí do protocolo TCP, que é o protocolo de controle de transmissão, tá? É um protocolo da camada de transporte amplamente utilizado pela maior parte das aplicações de internet com o IP. O IP, aí deixa eu falar algo do IP para depois falar essa junção. O IP, ele é assim, ele vai trazer um endereço que vai permitir identificar um computador na rede, né? Esse endereço ele é atribuído através de uma sequência de números, tá? O que a gente mais conhece é o IPv4, que foi utilizado até poucos anos atrás, era exclusivamente ele. Só que ele tinha um problema que era a limitação que era uma estrutura de 32 bits, que ela era representada que ainda a gente vê essa representação com 4 sequências de até 3 caracteres, até 3 dígitos, né? Separado por ponto, né? Por exemplo, 255.255.2.47. Isso daí seria uma sequência de um protocolo TCP/IP. Só que aí qual foi o problema? O problema é que chegamos no colapso, ou muito próximo do colapso do protocolo do padrão IPv4, tá? Era um padrão de 32 bits. Então, para que não chegássemos efetivamente nesse colapso, né, que chegamos apenas próximo, aí criaram a versão, né, do IPv6, que é uma versão aí já de 128 bits. Ou seja, multiplicou por 4 a capacidade do IPv4 e aí permitiu-se muito mais possibilidades de endereçamento de IP, tá? Isso é o que aconteceu. E aí o protocolo TCP/IP é esse protocolo de transmissão, né, de dados, né, desses pacotes de dados com um referencial do endereço IP. Então transfiro os dados, né, faço essa transmissão de IPs para IPs, né, utilizando o IP como
origem e destino. Temos outra informação, né? E aí eu estou trazendo para vocês quase que um glossário de termos. E nessa parte aqui está na parte básica, tá? Para a gente entender realmente o que é. Eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu há muito tempo atrás, que essa questão de ver uma informação e saber mais ou menos o que é, mas não ter segurança para poder falar sobre isso, né? É tipo o URL. Nós já ouvimos muito falar sobre o URL, nós até assim pela lógica a gente acaba até quando alguém pergunta, me passa aí a URL, pela lógica a gente até sabe onde pegar muitas vezes, mas às vezes a gente não sabe realmente o que é. E aí o URL, ele vem do termo Uniform Resource Locator. O que é o URL? O URL é um endereço de web. Tá? Ele é a forma, a gente pode dizer que ele é o seguinte, ele é a... É claro que não uma tradução exata, eu vou explicar um pouquinho mais na frente exatamente como funciona, mas é como a gente poderia imaginar como se fosse uma conversão do IP em texto. Né? Porque eu posso acessar uma página da internet tanto digitando o IP dela, como eu posso acessar essa página da internet pelo URL, que é esse endereço. Né? Por exemplo, saladigital.gruponibra.com.br. Isso é um URL que vai direcionar para o endereço IP. É claro que quando a gente diz que isso seria uma tradução, uma conversão na realidade, mas não existe uma lógica entre uma coisa e outra, tá? Qualquer URL pode ser associado a qualquer IP. E isso é um serviço que é feito, existe uma base aí na internet, que aí a gente manda entre os provedores de internet que fazem essa distribuição, e aí a gente informa o seguinte, a gente diz, eu tenho esse IP e tenho esse domínio aqui, né, que essa URL, e aí eu vou vincular os dois. Aí eu crio essa vinculação e esses provedores são responsáveis por replicar essa informação. Por isso que quem já teve a oportunidade aqui de criar uma página na internet utilizando o serviço de hospedagem, sabe que hoje em dia eu acho que isso pode levar, salvo engano, leva até 48 horas para que aconteça essa replicação a nível mundial. Né? Claro que assim, não necessariamente que só depois de 48 horas o meu site vai estar funcionando, mas ele tem que replicar entre os provedores. Então pode ser que aqui mesmo no Brasil você comece a conseguir em poucos minutos acessar sua página utilizando a URL. Mas talvez em países distantes ou países menos avançados tecnologicamente isso leve um pouquinho mais de tempo. E aí nós chegamos efetivamente na World Wide Web. Né? Aquela criação que eu tinha falado lá na timeline foi feita por Tim Berners-Lee, né? Lá na Suíça. E aí o Tim Berners-Lee ele criou essa estrutura, tá? Que utiliza ele vai utilizar o protocolo, né? de o HTTP, que é um protocolo de transmissão de hipertexto, para poder criar a estrutura do World Wide Web, e com isso ele possibilita que nós acessemos as informações que antes estavam na internet. E o que é a internet? A internet é a estrutura de rede, tá? Que aí ela é composta aí basicamente pela estrutura de hardware, software, os roteadores, os cabos e os protocolos TCP/IP para a comunicação, né? Por exemplo, aí, só para a gente entender que são coisas distintas, né?
Eu acho que alguns de vocês já ouviram falar sobre a Deep Web, né? Deep Web, que é que seria, se a gente for na tradução literal, Deep é o profundo, né? Seria uma web profunda, mas que alguns vão chamar da web suja, aí a web, o lado, e aí sem querer trazer nada de questão racial, né? Mas alguns vão falar sobre o lado negro da internet, tá? Que seria essa ideia do da parte sombria, né? O negro não como racial, mas o negro como lado sombrio, né? Que é que tudo, muita coisa de errado, existe tráfico humano, existe a contratação de assassino de aluguel, existem várias barbaridades que acontecem na Deep Web, mas também existe muita coisa funcionando lá que é legal, tá? Os governos, por exemplo, muitos governos, eles utilizam a Deep Web por quê? Porque a vantagem da utilização da Deep Web é que elas não são é, acessadas pelos buscadores, por exemplo. Se eu quiser ter segurança, né, para poder transitar minhas informações, o local mais seguro para isso seria a Deep Web. Mas também é um local que tem mais pessoas mal intencionadas dentro da internet. E aí, por que eu trago só esse conceito? Porque a Deep Web está na internet, mas não tem nada a ver com a web. E a web também está na internet e também não tem nada a ver com a Deep Web. São coisas distintas. A web é o que nós chamamos normalmente de internet. Essa parte aí onde nós temos essa sala, essa aula está sendo feita pela web. Nós acessamos as redes sociais, nós acessamos os buscadores, tudo isso é web, tá? Utilizando esse protocolo, e aí é onde a gente vê como é que acabou sendo a formação da URL, né? As URLs que nós conhecemos hoje. Normalmente elas são assim: HTTP, que é justamente para indicar que está utilizando esse protocolo de hipertexto, transferência de hipertexto. HTTP, dois pontos, barras invertidas, www, para indicar, né, que está utilizando aqui a estrutura criada pelo grande Tim Berners-Lee, que é o World Wide Web, e aí ele segue com o ponto e aí o nome, o endereçamento, né, que seria o diferencial do site, ponto. Aí depois desse segundo ponto é que temos as variações de .com, .com.br, .net, .org, e ultimamente foram criados vários, né? Estamos numa era até da criação de, de extensões aí para serem utilizadas por profissionais liberais, né? Algumas profissões já receberam aí as suas especificações, até mesmo porque com tanta página que existe lá, fica cada vez mais difícil a gente conseguir criar uma página nova, porque qualquer nome que a gente coloca, alguém já pensou, alguém já criou. Aí para a gente não precisar criar URLs tão extensas, se criam aí algumas variações dela. Para a internet também que nós conhecemos, foi adotado um padrão dessa escrita, tá? Que é a linguagem que é interpretada pelos navegadores, que é o Hypertext Markup Language, que é o HTML. Tá? O HTML ele é a linguagem básica da programação, tá? Até as outras linguagens que a gente utiliza para desenvolver na web, e aí eu também sou desenvolvedor web, então o programa em PHP, que é uma das linguagens, a gente escreve a linguagem
E essa linguagem, em determinado momento, ela passará, ela, por mais que eu esteja fazendo em uma linguagem tipo Java, Python, PHP, em algum momento esse texto, esse código de programação, ela vai escrever o HTML, porque só o HTML que vai ser interpretado pelos navegadores. Né? Só não, né? Na realidade o HTML a gente vai ter também a junção de outras linguagens que caminharão juntos com o HTML, que é o CSS para a parte de formatação, e o JavaScript, que traz os scripts que são interpretados também, que executam algumas funções, né? Por exemplo, quando a gente clica lá na página que abre uma caixinha de diálogo, essa caixinha de diálogo é em JavaScript. Quando a gente clica em um comando, em um botão que vai mandar um comando para a página para fazer alguma alteração, o JavaScript também, a princípio, ele está sendo utilizado aí quando eu estou falando a nível de página, tá? Nessa, no, a nível de cliente, tá? Cliente aí que a gente considera o padrão aí de clientes, servidor cliente. Atualmente a gente está na quinta versão, tá? O HTML5 incorporou já um bocado de coisa aí, até da parte visual, alguns recursos de áudio e vídeo foram integrados aí no HTML, nas famosas tags. Né? Uma tag do HTML é como se fosse um comando ou um indicador que diz assim, tudo que tiver dentro dessa tag, tá? Elas estão dentro dos símbolos de maior que e menor que. Aí a gente coloca uma tag lá, por exemplo, a gente indica uma table. Tudo que está, deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo, tá? As tags aí são, por exemplo, tudo que está entre os símbolos de menor que e maior que, tá? Aí se a gente observar aí, na quarta linha tem um title, que é indicando, aí ele inicia e fecha, e no meio tem Portal Libra, ou seja, o título dessa página é Portal Libra. Aí se a gente descer tem um H1 é uma codificação para os heads, né, que são os cabeçalhos. E aí o cabeçalho aí que eu coloquei foi aula de informática. E aí abaixo nós temos uma table, que é uma tabela, e dentro dessa tabela tem uma linha de cabeçalho também, que é essa T-head. Aí na linha nós temos as células aluno e a célula nota. Mais embaixo nós temos um T-body, que é o corpo da tabela, né? O T de tabela, de table, e body, que é o corpo. Em cima temos o cabeçalho, que é o header, embaixo nós temos o corpo. E aí, dentro do cabeçalho aluno e nota, nós temos o aluno João com nota 9, a aluna Maria com nota 10 e o aluno Pedro com nota 8. E aí a gente vai fechando. Observe que a barra dentro da segunda tag serve para fechar ela, tá? Isso é um exemplo de uma programação HTML. Se você copiar isso daí, colocar no bloco de notas, salvar ele com a extensão HTML, né? Você coloca qualquer texto, por exemplo, teste.html. Quando salvar o arquivo que você montou no bloco de notas. Aí se você abrir isso no navegador, ele vai interpretar e ele vai montar essa tabela para vocês. Do jeito que está ele, só não vai colocar as bordas da tabela. Ele vai organizar a tabela só que sem borda. Porque para colocar borda aí, a gente precisaria dar os comandos ou em HTML ou em CSS. Outra coisa, tá, que é importante entender, que são as ferramentas de busca. Tá? E o que é uma ferramenta de busca? É um recurso importante que possibilita encontrar informações na web. Observa aí que é na web. A gente não captura informação na internet. A ferramenta de busca pega informação na web, que a web a gente volta lá, é aquilo que Tim Berners-Lee criou, tá? Aquela estrutura que ele criou. Especificando palavras principais, conhecidas como palavras-chave. Tem 2 ifs aí, tá? Foi problema de digitação. Depois eu vou corrigir isso daí para poder passar para vocês. E aí ele é conhecido como palavra-chave para um tópico de interesse. Aí eu digito, sei lá, se eu digitar Unibra no Google,
Aí o Google, que é uma ferramenta de busca, é um buscador da internet, mas temos outros também, temos o Bing, aí no passado tinha o KD, que era do Yahoo, muito utilizado. E aí eu digito uma palavra, o Nibra, no Google, e aí o Google vai lá, na web, ele vai pesquisar aonde, né, essa palavra-chave que foi digitada tem páginas com relação a ela. E aí, a princípio, ele deveria mostrar a própria página da universidade, mas depois ele pode mostrar alguma página do MEC, página de jornais que falam sobre a Unibra, né, alguma matéria que aconteça, até chegar por exemplo, em professores como eu, que meu currículo lá fala lá que eu dou aula na Unibra, né? O LinkedIn de alguém que pode também trazer essa vinculação. E aí, agora, para a gente finalizar, tá? Vamos falar, né, já que o assunto dessa aula é internet, intranet e extranet. Agora a gente vamos trazer, eu acho que já ficou claro para vocês o que é internet. Agora a gente, de forma rápida, até porque os conceitos são simples, de fácil entendimento, a gente vai entender o que é intranet e o que é extranet. A intranet é uma rede corporativa interna construída com tecnologias e padrões da internet e da web. Por exemplo, eu trabalho no Banco do Brasil, né, como eu falei para vocês, e nós temos a nossa intranet. A intranet do Banco do Brasil, ela é uma coisa muito parecida com a internet, com a diferença de ser restrita para a gente, tá? Ela é interna, que pode ser acessada por qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa da organização, tá? Lembra, focando nisso, qualquer pessoa da organização, seja através das redes do próprio banco ou com a utilização do VPN. VPN a gente falou na aula de rede, tá? O que seria isso? E aí a gente consegue adentrar e utilizar essa rede só entre os funcionários, tá? E depois temos uma extranet. E o que vem a ser uma extranet? A extranet, ela conecta as intranets de várias empresas, ou de pelo menos duas empresas. Então a extranet é uma conexão entre intranets. E a intranet utiliza a estrutura da internet e da web, né, para poder existir. E aí, se a gente fizer uma tabela, né, comparar isso, a gente vai dizer, aí temos os três tipos, né? Internet, faltou um R aí, desculpe na grafia, erro de digitação. Temos a internet, a intranet e a extranet. Quem é o usuário da internet? Qualquer pessoa pode acessar a internet. É claro, contanto que tenha os recursos, tenha um acesso através de um smartphone, de um computador, né? Tem que ter algum meio que possibilite isso. Mas a princípio não existe restrição de quem pode e quem não pode acessar a internet. Já a intranet ela é limitada aos funcionários de uma empresa, enquanto que a extranet ela é acessada por parceiros de negócio, né? Como eu falei, por empresas que tem algum grau de parceria. A gente vai falar sobre isso mais na frente nos sistemas empresariais, tá? Tem alguns sistemas empresariais que vão comentar sobre esse tipo de conexão. E aí temos só informação, né, que justamente sobre essa possibilidade ou não de acesso, né, essa restrição ou não de acesso. A gente diz que a internet ela não precisa de nenhuma identificação, tá, ou de senha para se conectar. Já a intranet e a extranet sim, tá, elas não estão abertas para qualquer pessoa. Elas são abertas apenas para as pessoas que fazem parte do público. Bom, foi aí o conteúdo dessa aula está aí no livro capítulo 7, né, livro que a gente vem utilizando.
façam a leitura, tá? Tentem capturar tentem pegar esse livro, conseguir ele. Caso não consiga, não vai ser crucial, tá? Para as aulas. Mas é importante que vocês tenham um livro, algum material complementar para a leitura e não fique apenas no conteúdo de sala de aula. Bons estudos, até a próxima aula.